Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. E louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Que maravilha, meu irmão. Mais uma semana estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Mais uma semana aí, onde vamos estar falando da palavra do Senhor. E eu quero agradecer a todos que participaram da nossa semana passada agora, falamos sobre a autoridade espiritual, sobre a semana toda, durante a semana toda. E estamos aí nos preparando logo para um propósito de jejum e oração. E estaremos convocando nossos irmãos para estarem conosco, jejuando e orando para, em nome de Jesus, realizar alguns propósitos. Amém, queridos? E até lá vamos só exaltando e dando glória a Deus para a honra do nome do nosso Senhor. Eu quero te convidar, querido, a estar compartilhando essa live. Compartilha aí essa live com mais pessoas. Compartilha aí no grupo, compartilha aí no WhatsApp, compartilha nas tuas redes sociais. Eu quero acreditar e crer que muitas pessoas serão alcançadas através da palavra do Senhor Jesus. Então vamos lá, gente, vamos compartilhar. Estou aqui só terminando de compartilhar com meus irmãos aqui em Cristo. Vamos já estar dando início. Na verdade, que coisa boa é falar da palavra do Senhor, é estar na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus é fiel. Fecha teus olhos aí, meu irmão, onde você está. Vamos estar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer, meu Pai, pois a tua infinita misericórdia tem nos alcançado. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por estarmos vivos e podermos, Senhor Deus, realizar a tua vontade. Te peço, meu Pai, que eu diminua e tu cresça. O Senhor tire-me da tua aljava como flecha e me lance em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito a qual o Senhor já preparou para realizar, Senhor, nesta tarde. Fala conosco, Pai querido, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres. Toma nossa mente e coração em tuas mãos e não permita que nada nos distraia, nada tire a atenção da tua palavra, pois queremos ouvi-la e não somente ouvi-la, mas queremos guardá-la, cumpri-la e praticá-la em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, que maravilha, né? Pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia. Honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia
E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 10. Lucas, capítulo 18, versículo de número 10. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava vendo as lembranças no meu Facebook. Eu estava lá ministrando, aí eu olhei, eu digo, Jesus, 14 anos pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus no controle. Ebenezer, meu irmão, até aqui nos ajudou o Senhor pela sua infinita misericórdia. Somos dependentes do Senhor. Muitas coisas já passaram, aconteceram. Louvado seja Deus. Me sinto feliz, sabe, meus irmãos? Me sinto feliz em estar na presença do Senhor. Amém? Lucas 18, capítulo de número 10, está escrito assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Muita glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu essa história, pelo menos aqueles que acompanham, né, as nossas ministrações, né, por já há algum tempo, sabem que quando é propício para a ministração, eu sempre comento sobre estes 2 homens, sobre o fariseu e o publicano. Neste período, nós podemos constatar que naquela época o povo de Israel vivia, né, debaixo do domínio de Roma, e o fariseu, ele era aquele dito religioso da época, né? E o publicano era justamente aquele judeu, aquele israelita, que foi contratado pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo, do povo judeu. Então eles eram conhecidos como publicanos. E os judeus, os israelitas, os viam, os enxergavam como traidores. Por quê? Porque muitos dos publicanos, eles cobravam impostos, mas até indevidamente. Eles cobravam a mais, eles lucravam a mais, eles cobravam mais do que era pedido e davam parte para Roma, e grande parte eles embolsavam.
Então você percebia que alguns, se não a maioria, era muito bem de vida, né? E isso provocava muita raiva, revolta nos judeus daquela época, nos israelitas, no povo daquela época, né? Só que nós encontramos aqui duas situações distintas. Nós encontramos aqui um homem a qual, como disse a princípio, era considerado publicano, aonde a visão que o povo tinha dele não era uma visão muito boa. E nós temos aqui aquele que era considerado religioso da época, o fariseu. E nós vemos aqui essas duas pessoas se direcionando à sinagoga, se direcionando, né, ali ao local de oração. E nós percebemos ali uma diferença muito interessante. Nós vemos que o fariseu, ele ao adentrar na sinagoga, ao adentrar na casa de Deus, na casa do Senhor, vamos colocar assim, ao adentrar na sinagoga, onde se fazia as orações, ele adentrou ali, mas o coração dele não foi um coração humilde, pelo contrário, ele adentrou na presença de Deus, apresentando, entre aspas, eu vou colocar assim, as suas qualidades. Ele foi apresentando a Deus, né, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que impressionava homens. Eu imagino que ele adentrou ali querendo impressionar a Deus, como se aquilo que ele estivesse fazendo, ou aquilo que ele fez, fosse capaz de impressionar a Deus. E na realidade, querido, aquilo que ele fez não impressiona a Deus. E eu te digo porque algumas pessoas perguntam: pastor, mas o fariseu disse que ele orava, que ele jejuava, que ele não era como um homem ruim, que ele era um homem bom. Por que isso não impressiona a Deus? Simples, querido. Quem se entrega ao Senhor verdadeiramente de corpo e coração, quem verdadeiramente caminha nos caminhos do Senhor, tudo isso que o fariseu falou aqui, querido, me perdoe se você achar ruim a forma que eu vou falar agora, me perdoe, mas tudo isso que o fariseu falou aqui nada mais é do que a nossa obrigação. Nada mais é do que verdadeiramente aquele que está na presença do Senhor, aquele que caminha com Deus, aquele que professa a sua fé, deve cumprir, nem mais e nem a menos. É justamente aquilo que ele mencionou. O que ele menciona? O fariseu adentra e diz: olha, Senhor, eu te dou graças. Ele estava agradecendo. Aí ele diz assim: porque eu não sou como os demais homens. Nesse sentido aqui, que ele coloca que não é como os demais homens, ele colocou, com certeza, devido à maneira que ele fala, ele colocou aqui com certeza que ele é melhor que os outros. Só que eu vou modificar um pouco o sentido dessa palavra, e eu vou colocar nesse sentido aqui. Escute: todo cristão que é cristão, servo do Senhor, ele deve ter consciência que ele não é como os outros homens. Isso não quer dizer que ele seja melhor que os outros homens, mas que ele é diferente dos outros homens. Por quê? Porque o homem pecaminoso, o homem mundano, ele vive de acordo com as suas vontades pecaminosas, com a vontade da sua carne. O homem pecaminoso, ele vive de acordo com o seu querer e com a sua vontade. E aquele que está em Cristo, aquele que está
na presença do Senhor, ele não faz da forma que ele quer, ele não caminha da forma que ele quer, ele não vive da forma que ele quer, mas pelo contrário, ele segue princípios, pois quem está com Deus e em Cristo segue princípios. Quem não está, vai na bagunça mesmo, vai na avacalhação mesmo. Entendeu? Faz o que bem entende, age da forma que bem entende, acha que não tem que prestar conta de nada e pronto, e acabou-se. Agora, quem vive com Cristo, quem anda com Cristo, quem serve ao Senhor, com certeza ele deve dizer: olha, eu não sou como os demais homens. Se tu quiser andar do jeito que tu quiser andar, tu anda. Eu não. Eu sigo princípios, eu tenho princípios. Paz do Senhor, irmã Glauce, paz do Senhor, sacerdote Rai, pastor Rai, como é que o senhor está? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos aí em nome de Jesus Cristo. Então, querido, entenda isso. Eu não estou me expressando da mesma forma que este fariseu. Eu estou apenas dizendo que as palavras que ele usou podem ser colocadas neste sentido que eu acabei de mencionar. Pois no sentido que ele menciona aqui na Bíblia, ele está sendo arrogante. Mas no sentido que eu estou mencionando aqui agora, é um dever de todo cristão. É não caminhar e não ser igual como os outros homens. Você não pode olhar aqueles homens que são pecaminosos, ruins, que são cegos pelo Deus deste século e querer ser como eles. Não, você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver que você caminha de forma diferente, que você procede de forma diferente, que você fala de forma diferente e principalmente que você age de forma diferente. Então ele começa agradecendo, ele dizendo: Senhor, te dou graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Aí ele começa falando aqui algumas situações. Ele diz: olha, os outros homens, ele nesse ponto aqui ele fala sobre os outros homens, que eles são roubadores, injustos, adúlteros. E ele ainda olha para o publicano. Ele dá no publicano e diz: nem ainda como este publicano. E ele já declara: eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Então tudo isso, querido, que ele menciona aqui, tudo isto que ele fala aqui no texto, não é mais nada do que a obrigação de todo cristão. Sabe? É sua obrigação. Não tem nada de impressionante, nada de muita coisa. Não, isso aqui é algo que deve ser cumprido. Mas o que chama a atenção aqui nesta parábola é justamente a colocação, digamos assim, deste, como é que eu posso dizer? A colocação deste tempero principal, vamos colocar assim. Nós percebemos que a oração do fariseu, quando orava, você não percebe ali, primeiro, nenhum resquício de humildade. Nada, você vê ali ele declarando, fazendo uma declaração totalmente ali de autossuficiência, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou, eu não sou como. Então tudo isso ele estava, imagino eu, declarando ao Senhor, como se o Senhor não tivesse visto ele fazer isso. E detalhe, eu estou falando aqui, mas ele está dizendo que faz, né? Mas se ele não, né? Ninguém tem certeza que ele faz bem. Mas ele diz que faz. Só que tem um detalhe. O que nos fala na outra parte da leitura é justamente algo muito, muito mais forte
Que é justamente isto que eu digo que é aquele tempero, é aquele sentimento, é aquela razão pela qual verdadeiramente Deus ele se inclina, ele se debruça na janela da eternidade e fica olhando. Este homem que tem esse peso sobre ele chamado publicano, quando ele adentra ali aquele local, a Bíblia conta que ele batia no peito dele. E se nós subentendermos isso, com certeza ele estava ali triste, chorando, amargurado de alma. E eu digo, Senhor, ele estava amargurado de alma, ele estava triste, ele estava ali batendo no próprio peito. E eu questionei, perguntei, Senhor, mas o que estava acontecendo com ele? E o Espírito Santo disse ao meu coração, filho, ele estava ali batendo no peito e declarando ali a sua dor, justamente pelo fato de que o arrependimento, o sentimento genuíno de arrependimento adentrou em seu coração. E isso, querido, é algo poderoso. Sabe, isso é algo tremendo. Quando verdadeiramente reconhecemos o nosso erro e esse sentimento adentra em nosso coração, fazendo-nos buscar a Deus de uma forma muito sincera. Irmão, você não sabe como isso chama a atenção de Deus e agrada ao Senhor. Eu não estou falando do erro que o publicano cometeu, ou daquilo que ele fez, mas eu estou falando da atitude dele em relação ao seu pecado. Pois ele pôde sim contemplar a malignidade, a maldade das suas ações, e sim trazer esse sentimento à tona, aonde ele reconhecia que aquilo que ele estava fazendo era errado, e esse sentimento de autorreflexão e reconhecimento trouxe a ele arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno traz sobre a vida do crente um temor. E ao trazer esse temor, ao buscar a Deus, ele reconhece o Senhor, sabe, de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, tão humilde, que chama a atenção de Deus, aonde o fariseu falou inúmeras coisas. E ele, ao bater no peito e chorar, falou muito mais do que aquele fariseu. E a única frase que ele disse ali diante do Senhor é justamente essa. Ele disse, Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Irmãos, Deus, Ele olha constantemente para dentro de nós. E muitas vezes nossas atitudes do lado de fora, que é o que muitos imaginam, pois muitos imaginam que as nossas atitudes em relação a algumas coisas pode atrair a atenção de Deus. Quando na realidade, eu já disse isso aqui uma vez e volto a repetir, o que atrai muito a atenção de Deus é o teu caráter, é o sentimento que está aqui dentro. Pois se este sentimento é genuíno, ele se exterioriza não em palavras, mas em atitudes. Pois não adianta você abrir a boca e dizer, Senhor, eu te tenho no meu coração, sendo que esse sentimento que está aqui, ele não se exterioriza em ações. É por isso que Jesus Cristo disse em outra ocasião, que este povo me busca com lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele fariseu, ao adentrar dentro da sinagoga, dentro do local,
onde eles dito para orar, ele falou inúmeras citações, como eu disse a princípio, tornando-se até mesmo arrogante naquilo que falou, talvez querendo impressionar a Deus, e a Bíblia nem menciona se as suas palavras foram ouvidas ou não. Deixa eu conectar aqui o negócio aqui. Se as suas palavras foram ouvidas ou não. Já o fariseu, ou já o publicano, quando ele se aproxima, ele nem sequer tem a atitude de querer levantar os olhos, de erguer os olhos. E o que ele estava sentindo ali, irmão, era realmente um profundo arrependimento. Só quem já sentiu este sentimento sabe o que é e como é. E também sabe como é ser abraçado por Deus nesta hora. Só quem já errou, irmão, e sabe o quão terrível é isso, e você sentir esse sentimento no seu coração, aquele sentimento de arrependimento, onde ele vai tomando de conta de toda a tua alma, e você começa a dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sei que eu não mereço, meu Pai, mas me perdoa, me ajuda. Só quem já vivenciou isso, só quem já viveu isso, sabe do que eu estou falando. E a questão deste homem, deste publicano, ao bater no peito e a declarar esta frase, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmão, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Eu posso mencionar aqui uma outra situação que aconteceu. Isso até já dá uma outra ministração, mas eu vou apenas falar aqui de relance, vou colocar assim. Eu lembro de outro publicano que ouvia muito falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ele gostaria de conhecer quem era este Jesus, quem era este homem que estava fazendo essa comoção toda. E todos diziam: olha, ele é diferente, olha, ele não trata as pessoas com desdém e nem culpa as pessoas por causa disso, daquilo outro. Então aquele homem, como publicano, embora ele tivesse muitas posses, fosse rico, mas mesmo assim não havia ninguém a qual ele pudesse dizer: olha, me trata bem, me trata com sinceridade. As pessoas que o tratavam bem, o tratavam pelo tanto que ele tinha, pelo dinheiro que ele tinha, pela posição que ele ocupava, mas não o tratavam muito bem. E os que tratavam por interesse. Só que ele, ao ouvir falar de Cristo, ele queria ver Jesus. Só que a Bíblia nos conta que ele era um homem de baixa estatura, e o desejo dele, olha só como é que é as coisas. O desejo dele foi tão grande de ver a Cristo, que ele não se importou com a posição que ele tinha e acabou fazendo coisas que as pessoas normais talvez não fizessem. Por exemplo, aquele homem possuía vários bens e dinheiro, e na sociedade ele tinha até uma certa, ele tinha um certo grau, uma certa altivez de posição, porém ele era baixo, ele era um homem baixo fisicamente. E aí a Bíblia conta que ele subiu em uma árvore brava, em uma figueira brava, e ali para tentar ver Jesus. Ele se esforçou a um determinado ponto porque ele queria ver Jesus.
o que é interessante é que Jesus, ao ver isto, ao ver o esforço dele, ele disse: olha, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E olha que interessante, devido ao esforço que este homem fez para ver Jesus, levou Jesus a ir até a casa dele. E ao chegar ali na casa dele, ele deu um banquete para Jesus, falou, conversou com todos ali. E o que é interessante é que depois de uma conversa, depois de todos estarem ali, ele se sentiu tão acolhido, ele se sentiu tão privilegiado de ter Cristo em sua casa, que algo transformou-se dentro dele, aonde ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu vou falar das minhas palavras, irmão, para que você possa entender. Senhor, eu sei que eu errei muito e enganei muita gente, mas nesse momento, Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu me arrependo das atitudes ruins que eu tive. E eu digo uma coisa, Senhor, nesse momento agora, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E vou restituir até 4 vezes mais a quem eu defraudei. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele nessa situação, declarou dizendo: hoje chegou a salvação nesta casa. Houve um profundo arrependimento. Então o que eu quero que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, não procure chamar a atenção de Deus por aquilo que você faz, porque, querido, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você faz, achando que isso vai trazer a você uma espiritualidade maior. Mas o que faz a diferença nas tuas orações é o quão sincero você é com Cristo. É o quão sincero você é nas suas palavras. Independente, escute o que eu vou lhe dizer, independentemente do tempo da oração, se vai ser 5 minutos, se vai ser meia hora, se vai ser 4 horas, independentemente da oração, se for uma oração sincera, se for palavras sinceras, Deus te ouve. Amém, queridos? Você entende e compreende isso? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra, meu irmão? Feche teus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Eles estiveram ouvindo esta palavra e eu te peço, meu Pai, abençoa-os. Que esta palavra possa, Senhor Deus, se aprofundar mais e mais em seu coração e que possamos, meu Pai, estar ali caminhando junto contigo, Pai querido, sempre tu nos ensinando, meu Pai. Abençoa-nos, dai-nos, Senhor Deus, um dia abençoado, uma semana de bênção, uma semana de paz, cheia de vitória. Sê conosco, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, que bênção, que o Senhor te abençoe. Quero agradecer a todos aí que estiveram orando por nós, né? Minha esposa esteve bastante debilitada, ainda está um pouco ainda. Eu também senti muitas dores no peito.
mas Deus no controle, e vamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Se você sentiu o desejo no coração de estar nos ajudando, eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheia de bênção e de vitórias. E esteja conosco, amém? Nós estamos começando a semana, então eu te aguardo até amanhã com mais uma oração e palavra em nome de Jesus. Te inscreve no nosso canal no YouTube, querido. Falta 2 pessoas para inteirar 100 ou 100 pessoas inscritas no canal, amém? Você acompanha lá a gente lá em nome de Jesus. Deus abençoe.